Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan Aguiar e hoje, atendendo a pedidos, estou trazendo aqui para vocês o treino de ninguém mais, ninguém menos do que Chris Bumstead, ou Sebum, que é o atual campeão, tetracampeão na verdade, da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Então, ele traz um trecho de um vídeo que ele vai mostrar mais pra frente, ali no final, e aí depois vai aparecer a intro dele, e aí ele vai trazer um treino de braço aqui. Ele, já adiantando que ele trabalha muito com a ideia de fazer agonista-antagonista, então ele alterna entre exercícios de flexão e de extensão de cotovelo, trabalhando principalmente ali bíceps e tríceps braquial, e vamos ver como é que ele está fazendo isso durante esse treino, né? Então aparece a intro do canal dele aí. Eu coloquei o vídeo um pouco mais devagar para dar tempo da gente ir conversando sobre, beleza? Aparece a data aí. Ele vai colocar apenas mais um dia de treino de braço, né? E ele vai começar ali fazendo exercício de tríceps na polia. Talvez o exercício mais conhecido, mais utilizado para tríceps, né? E você pode ver que ele faz com um tronco um pouco inclinado. Ele chega um pouco para trás, deixa o tronco inclinado à frente. Eu, pessoalmente, também gosto de fazer dessa forma, para você não perder os últimos graus de extensão de cotovelo. Porque se você faz com o tronco totalmente reto e perto da polia, você acaba batendo a sua mão na sua coxa, né, ou na sua cintura, antes de você conseguir terminar o exercício de extensão de cotovelo. Então, quando você faz dessa forma ali, você consegue jogar o cotovelo um pouco mais à frente e fazer a extensão completa do cotovelo, né. Ali parece que ele está trabalhando com falha concêntrica e com bisete também. Então, ele faz uma falha concêntrica no tríceps pull e passa para um tríceps testa ali na polia, em que ele está fazendo um pouquinho aquela execução roubada ali, mas ainda assim está fazendo amplitude completa, até chegar na falha concêntrica. Depois ele tenta fazer uma parcial, e aí ele não consegue vencer a resistência e acaba entrando naquela falha concêntrica, né? Pode não ser muito interessante para começo de treino, mas ainda assim pode ser usado, né, a falha concêntrica durante o treino de musculação, para hipertrofia, e ele provavelmente tem os motivos dele para fazer isso. Aqui ele está comentando um pouco sobre ele está se sentindo um pouco de perda de desempenho, gerada principalmente pelo calor e pela umidade na região que ele está. Ele comenta que ele está se sentindo gordo. Para o público leigo aqui, a gente sabe que ele não está gordo, tá? Mas quando ele fala gordo é porque ele está... Ele até comenta isso no final do vídeo, ele está em fase final de off-season, então ele sente que ele está um pouco mais com um percentual de gordura alto, se sentindo mais pesado, e isso está dificultando um pouco a disposição dele, digamos assim, né? Então ele fala ali que ele estava sentindo as costas dele torradas, digamos assim, e aí ele passa para um treino de braço, e vou fazer alguns exercícios diferentes. Ele fala assim, já tenho feito os mesmos exercícios há muito tempo, então vou fazer alguns exercícios diferentes e vamos ver o que dá, né? E essa questão da variação de exercícios é algo que a gente sabe que nem sempre é necessária, mas ela é bem-vinda quando você tem um motivo bom para fazer isso, né? E aí, novamente, mostrando os exercícios que ele faz ali de tríceps pulley. Ali, aparentemente, ele está levando o exercício até a falha concêntrica mesmo. Ali, ó, não consegue vencer a resistência, tenta fazer uma repetição parcial, não consegue vencer e acaba perdendo para a resistência, levando ele até uma falha concêntrica, né? Depois ele passa ali para um exercício de comprimento mais longo, então ele faz um tríceps testa, que você consegue colocar o ombro em flexão, deixando a cabeça longa do tríceps mais alongada. E ele acaba seguindo uma sequência que o Thiago Trindade é um cara que fala muito sobre isso, de você fazer o exercício do comprimento mais curto, depois para o comprimento mais longo, seguindo o raciocínio de que quando você faz exercício em comprimento mais longo, ou seja, com o músculo mais alongado, você gera um estresse mecânico ali, um dano mecânico que pode acabar interferindo no desempenho nos exercícios seguintes. Então, colocar exercícios de comprimento longo depois de exercícios em comprimento mais curto, seguindo uma lógica de otimização do desempenho. Nem todo mundo concorda com essa ideia, mas eu acho que pode ser interessante dependendo da ocasião, quando a gente fala principalmente de músculos biarticulares, que cruzam duas articulações, como a cabeça longa do tríceps braquial. Então, seguindo a lógica de agonista-antagonista, ele passa aqui agora para um exercício de flexão de cotovelo, né? Trabalhando exercícios mais utilizados também para bíceps braquial, em que ele faz ali uma rosca direta com barra, e contradizendo o que muita gente acha sobre treino de fisiculturista, ele não faz repetição roubada sempre, ele não faz não perde a técnica sempre em todos os exercícios, em todas as séries. Ele faz, na verdade, uma execução bem limpa ali do exercício, e depois que ele não consegue manter a execução completa,
Então ele falha, ele chega a uma falha concêntrica para determinada técnica, aí sim ele começa a fazer uma execução roubada. E ele até comenta um pouco depois sobre isso, que ele faz o exercício até onde ele consegue, depois ele começa a fazer o swing, né? Ou seja, o balanço, ele balança, usa um pouquinho esse movimento do tronco para ajudar ele a levantar o peso e depois ele segura a descida de novo. Então percebam que até para roubar no exercício você tem que ter técnica. E pode ver, ele está fazendo uma execução bem limpa ali, e aí depois que ele não consegue manter a execução, aí você vê que ele dá uma pausa ali embaixo, ele começa a balançar um pouquinho o tronco, e aí ele vai fazendo isso para, digamos assim, espremer um pouco mais e forçar a tirar mais algumas repetições do que ele consegue ali do músculo dele, né? Acho que agora ele vai comentar um pouquinho sobre como que ele está fazendo ali. Ele fala assim, não tenho feito esse tipo de exercício, principalmente pesado, já tem muito tempo. Ele falou, e esses dias eu fiz em um treino de costas, esse tipo de exercício, me senti bem, senti que eu consegui me concentrar bastante no bíceps quando eu estava fazendo. E ele fala que ele está controlando a descida, que ele chama de negativa, mas que é a fase excêntrica do movimento, não necessariamente 10 segundos de descida, que seria algo extremamente lento, né? Um método super slow, por exemplo, mas controlando o mínimo possível para que você consiga sentir que você está trabalhando o bíceps durante essa descida. Então isso é algo que a gente normalmente orienta durante o treino de hipertrofia, que você faça essa fase excêntrica controlada. Então não precisa ser muito lenta, mas que você faça ela controlada, porque a gente sabe que durante a fase excêntrica você tem 30% até mais de força que você consegue produzir do que na fase concêntrica. Então é importante você aproveitar também essa fase do movimento, principalmente quando você quer trabalhar com mais peso. Então, utilizando métodos de maior estresse mecânico e também enfatizando a fase que você tem maior estresse mecânico durante o exercício, que é a fase excêntrica. Então, seguindo a lógica de agonista-antagonista, passa agora para o exercício de tríceps, que é um exercício multiarticular, ele simula ali o que seria uma paralela, então é importante a gente destacar isso, que esse exercício é um exercício multiarticular. Então, embora ele parta de um grau de extensão do ombro, ele joga o ombro para trás e depois traz ele para neutro, continua sendo um movimento de flexão. Então, ele está fazendo um exercício ali que trabalha também deltoide, trabalha também tríceps. Então, ele tem que levar isso em consideração para não sobrecarregar esses dois grupos musculares, principalmente, durante o resto do treino de braço, os outros treinos que ele faz de braço, de membro superior, né, vamos dizer assim, que fica melhor, durante a semana. Então ele tem que levar em consideração esse tipo de exercício como série para deltoide e para peitoral, beleza? Talvez ele não conte todas as séries como séries para deltoide e para peitoral, mas sim, esses músculos estão trabalhando durante esse tipo de exercício. E é um exercício que ele vai trabalhar também o tríceps braquial em comprimento mais curto, porque ele parte de um grau ali de extensão do ombro. Então, como a cabeça longa do tríceps, ela faz a extensão do ombro, você joga esse braço para trás aqui, você deixa a cabeça longa do tríceps mais encurtada, o que pode enfatizar o trabalho das outras duas cabeças do tríceps, né? Porque é só a cabeça longa que é biarticular, que ela vai do tubérculo, do infraglenoidal da escápula até o olecrano, então ela faz esse movimento de extensão do ombro também, cruzarticulação do ombro. Então você vê ali que parece que ele gosta muito de trabalhar com exercícios até a falha concêntrica, mesmo desde o começo do treino, então ele força ali até o máximo que ele consegue. Falha concêntrica pode ser interessante para a hipertrofia, mas nem sempre ela é bem-vinda em todos os momentos. Ele comenta ali que ele está utilizando de exercícios, variações de supino, por exemplo, para construir mais massa no tríceps dele, ter um tríceps braquial mais volumoso. O que é interessante, que a gente sabe que, ao contrário do que muitos pensam, em um supino reto, por exemplo, o seu tríceps trabalha tanto quanto o seu peitoral. Então você tem que considerar o supino reto como série para tríceps, e ele usa exercícios mais isolados para complementar esse trabalho. Então a gente sabe que, embora você trabalhe bem o tríceps em um exercício de supino reto, você, devido ao paradoxo de Lombardi, se você não sabe o que é isso, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo sobre depois explicando. Devido ao paradoxo de Lombardi, você não trabalha tão bem a cabeça longa do tríceps, que é biarticular, como eu já comentei, durante o exercício de supino reto. Então ele usa de exercícios complementares para ter um trabalho mais completo de tríceps braquial, né? Para pessoas que só buscam
saúde, ganho de força muscular e qualidade de vida, você pode, na maioria das vezes, negligenciar os exercícios isolados para desenvolver porções mais específicas do músculo. Porém, para um fisiculturista, eu já acho que seja difícil, quase impossível, na verdade, a gente trabalhar sem os exercícios isolados para ter esse desenvolvimento muscular mais completo. Mas, novamente, destacando, se você busca só saúde, qualidade de vida, ganho de força, desempenho para o esporte, na maioria das vezes os exercícios multiarticulares são o carro-chefe e você acaba não utilizando tantos exercícios isolados. Então ele volta ali para exercício de bíceps, ele faz uma rosca alternada ali, mas eu vi que ele estava fazendo uma isometria também. Sobre essa isometria, a gente sabe que ela não é, por si só, muito eficiente para hipertrofia, com certeza menos eficiente do que fazer fase concêntrica e excêntrica, porém a isometria pode ser usada como ferramenta para você fazer uma oclusão vascular durante o exercício, conseguindo um pouco mais de intensidade ali. Ele ainda faz essa isometria em 90 graus de flexão de ombro, de cotovelo, desculpa, que é o ponto de maior dificuldade ali do exercício, porque você tem o maior braço de alavanca da resistência, quando você chega ali em 90 graus de flexão de cotovelo. Então, definitivamente é difícil de fazer, já tentei fazer algo parecido na academia, é algo difícil de fazer, e para hipertrofia eu acho que pode ser interessante a questão da isometria como oclusão vascular. Então você gerar uma oclusão vascular com o músculo contraído em isometria, para você gerar um estresse metabólico durante a série ali. Mas, novamente, não só a isometria por si só não é muito interessante para hipertrofia. Ela pode ser utilizada como ferramenta. E aí ele faz algumas repetições de rosca alternada ali. Essa questão de fazer exercício de forma alternada, você perde a continuidade do tempo sob tensão. Então você faz a flexão de cotovelo, para, descansa, faz a flexão de cotovelo, descansa. E isso, de você perder a continuidade do tempo sob tensão, já foi mostrado na literatura que pode ser menos eficiente para hipertrofia, porém, ele não faz todos os exercícios dessa forma, não faz todas as séries dessa forma, então ele trabalha com exercício de forma mais contínua, fazendo os movimentos sem parar para descansar, e depois ele passa para um exercício, uma série ali, que ele faz essas repetições alternadas. Então você faz uma repetição, descansa, faz uma repetição, descansa. Então ele faz isso novamente naquele intuito de você tirar algumas repetições a mais do que você consegue ali do músculo, né? Ele comenta que ele está fazendo alguns exercícios de variação de rosca martelo, e ele comenta que ele mudou a forma de segurar no halter, então ao invés de segurar no meio do halter, ele segura na parte mais de cima, para que ele consiga forçar esse movimento de desvio radial, né, ou flexão radial aqui do punho. Esse movimento aqui, ó, deixa eu jogar o punho para cima. Ele comenta que isso fez ele sentir um pouco mais de pump, se não me engano, no braquial, no músculo braquial. Porém, a gente sabe que o braquial não cruza a articulação do punho, então ele não vai auxiliar nesse movimento de flexão radial, mas eu entendi a lógica dele de querer ganhar mais volume no antebraço, forçando essa força de flexão radial aqui, porque você está trabalhando músculos do antebraço quando você faz esse movimento, então isso pode ajudar a ganhar mais volume no antebraço, mas quando ele fala que você vai trabalhar mais o braquial ou o braquioradial, acho que já tem que ter um certo cuidado, porque esses músculos não cruzam a articulação do punho. E aí, novamente, ele fazendo essa rosca alternada, dessa forma que eu comentei, com esse tipo de pegada e com a articulação aqui em neutro, né? A articulação, na verdade, não do punho, mas a articulação entre o rádio e a una, ele faz com a pegada neutra aqui, supinada, pronada e neutra, ele faz a pegada neutra, no intuito que ele comentou. E aí depois ele passa aqui para um exercício de tríceps, que ele está novamente priorizando máquinas aqui, nesse exercício, nesse treino quase como um todo, ele prioriza mais máquinas. E aqui ele está fazendo exercício em flexão de ombro. Então, ainda que ele faça essa rotação interna do ombro, ele está com o ombro em flexão. Então, aqui você estaria com o ombro neutro. Quando você levanta o ombro aqui, ele está em flexão. Seja você fazendo a extensão de cotovelo aqui ou fazendo a extensão de cotovelo aqui. Você continua com o ombro em flexão. Então, isso deixa a cabeça longa do tríceps em comprimento mais longo, que pode ser interessante para focar mais nessa porção do tríceps braquial. E aí tem uma conversa dele com o colega dele ali, que a gente pode pular.
E enquanto isso, vou continuar comentando aqui, ele trabalha esses exercícios novamente em comprimento mais longo, mas depois de exercícios de comprimento mais curto, seguindo aquela lógica que eu comentei que o Thiago Trindade fala muito de você fazer exercícios de maior grau de pré-estiramento, músculo em comprimento mais longo, depois de trabalhar o músculo em comprimento mais curto, tá? Essa questão de comprimento curto e longo, às vezes pode parecer um pouco confuso para muitas pessoas, mas eu recomendo dar aquela boa revisada na anatomia, na cinesiologia, na biomecânica, para a gente ter isso muito fixado já na nossa mente, né? O que é o músculo de comprimento mais curto, mais longo, quando a gente fala de tríceps braquial, da cabeça longa, quando a gente fala de isquiotibiais, quando a gente fala de reto femoral. Esses músculos biarticulares, eles têm essa característica, né? De você conseguir trabalhar eles em comprimento mais curto, mais longo, por eles cruzarem duas articulações diferentes, né? Então ele continua fazendo esse exercício ali de tríceps, extensão de cotovelo, novamente leva até a falha concêntrica, então pode perceber que ele chega um momento que ele não consegue fazer toda a repetição, não consegue fazer completar o movimento, então ele acaba fazendo uma repetição parcial, tenta fazer a repetição parcial, não consegue, é vencido pela resistência e interrompe a série naquele momento. Então em quase todos os exercícios aqui ele usa falha concêntrica. Não necessariamente ele está usando em todos os treinos, em todos os exercícios da periodização dele, mas nesse treino ele usou em quase todos os exercícios, né? A gente sabe que falha concêntrica ela não é sempre necessária, ela muitas vezes pode ser negligenciada também, né? Se você trabalhar perto da falha concêntrica, fazer de 2 a 3 repetições de reserva, pode ser interessante para você também conseguir trabalhar a hipertrofia. E aí depois ele tá fazendo, se não me engano, o que vai ser o último exercício do treino dele, pelo menos do treino de braço, porque depois ele vai fazer um exercício de abdômen, e ele tá fazendo um exercício com o bíceps em flexão. Então ele deixa o bíceps braquial em flexão, aqui ó, aqui. Ele deixa o bíceps braquial aqui, com o ombro em flexão, então ele tá trabalhando cabeça longa do bíceps em comprimento mais curto. E ele vai até comentar que ele não fazia muito esse tipo de exercício aqui na polia, porque ele sentia que isso atrapalhava ele fazer o movimento completo, porque ele tentava estender totalmente o cotovelo, e aí por a polia não conseguir descer o suficiente, ele já deixava a polia no mais embaixo possível, ele tenta estender o braço, ou tenta estender o cotovelo, não consegue terminar o movimento. Então ele não conseguia fazer esse exercício com o movimento completo na polia. E aí depois ele falou, quer saber, dane-se, eu vou dar alguns passos para trás para conseguir estender totalmente o meu cotovelo e fazer o movimento completo. Então ele comenta que isso acaba se assemelhando um pouco com o exercício de rosca Spider, né? Que você faz deitado no banco, com o ombro em flexão também, segue a mesma ideia, né? E que ele também compara com a rosca martelo, porque você está com a pegada neutra ali, como eu comentei, fazendo com a pegada neutra em vez de fazer supinada ou pronada. E ele comenta também que ele se sentiu bem fazendo esse tipo de exercício, ele gostou de fazer. E ele comentou no começo do vídeo que ele está fazendo alguns exercícios diferentes. Ele estava fazendo exercícios muito parecidos há muito tempo, e ele estava tentando usar de algumas variações para quebrar um platô, digamos assim, no treino dele. A gente sabe que quebrar platô não é só mudar exercício, né? Pode fazer isso de muitas formas, mas essa é uma delas. E aí que ele termina o treino dele, já fez o treino de braço, ele vai terminar o treino fazendo exercício de abdômen ali. Lembrando que para você trabalhar abdômen nesse tipo de exercício é importante você fazer aquele movimento da pelve e não só do fêmur. Porque se você fizer só levantar o fêmur ali, só levantar a coxa, você vai estar trabalhando os flexores de quadril. Você tem que realmente fazer aquela retroversão pélvica para trabalhar de forma mais eficiente o seu abdômen, né? Aqui ele comenta que ele estava com um glúteo muito forte e com o abdômen muito fraco, o que pode gerar algum tipo de desequilíbrio muscular ali e que estava atrapalhando ele alguns exercícios como levantamento de terra ou exercício de peito, né? Então ele comenta que ele não estava treinando muito abdômen, agora ele voltou a treinar, ele está sentindo muita cãibra. E é interessante que a gente sabe que cãibra, embora seja multifatorial e não seja um fenômeno completamente explicado, ela é mais comum em pessoas não treinadas do que treinadas. Então se o abdômen dele não estava sendo muito treinado, ele voltou a treinar e está sentindo mais cãibra, é algo que faz um certo sentido. Aí ele comenta que a academia toda parou para olhar o colega fazendo agachamento ali. E ele diz que, ele fala assim, nessa academia a gente
todas as pessoas pararam para assistir, e nessa academia a gente tem um respeito por levantamentos pesados. E eu também tenho respeito por levantamentos pesados quando de fato são levantamentos, né, e não aquela atrocidade que a gente vê em academia às vezes, né, de colocar muito peso e fazer exercício de qualquer jeito. Mas realmente, você fazer um agachamento profundo, um levantamento terra pesado e conseguir fazer ele com execução bacana é algo que realmente não é para qualquer um. Ah, ele comenta ali no... Tô sentindo ainda cãibra no abdômen, né? Sentindo as câimbras ali. E é isso, acabou o treino dele ali, ele vai, se não me engano, tomar algum shake de proteína ou algo do tipo. Ele acabou comentando muitas coisas no vídeo, eu até coloquei na velocidade um pouco menor aqui para eu conseguir comentando tudo com vocês, e ainda assim, acho que passaram alguns pontos aqui que ficaram batidos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer algum vídeo parecido com esse, ou quer que eu analiso outro vídeo de treino do Sebum, ou de outro atleta, ou de outra pessoa que você conhece, deixe isso aqui nos comentários, que eu vou atender a solicitação de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou do vídeo, e um grande abraço. Valeu!